Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Panelaço, programa sem crueldade animal. Toda semana trazendo alguém super interessante, graças a Darkside e a Dom Bebidas. Trouxemos hoje uma senhora muito legal, né? Dona Carmen Silva. Oi, estamos Que aqui. prazer. Prazer é todo meu. Prazer é meu, João, de estar aqui com você e para esse público maravilhoso que possamos, né, nesse bate-papo, dar alguma coisa, alguma luz. Sempre rola alguma coisa. Mas trouxe você também aqui, Dona Carmen, para você comer uma comida vegana. Já comeu comida vegana alguma vez na sua vida? Já. 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 O que acha? Olha, eu acho que a comida vegana, ela é maravilhosa, né? Eu acho que é uma questão mesmo do tempero, de como que a gente faz e acabar com essa coisa de só comer carne, só ter comida, substância quando tem bicho, né? A comida vegana, ela provém, além de se alimentar bem, fazer bem para o corpo, muitas vezes é muito mais barato, né? E também tira os animais da exploração Isso, também, né? Que é o mais importante, eu acho, né? justamente. E pra isso eu trouxe meu amigo Alexandre Galindo. E aí, mano? E aí, meu velho, tudo Beleza? bem? Dos Beleza. carburadores. Eu mesmo. O que você vai cozinhar aí pra nós, cara? Hoje é um portobello grelhado com um tartarzinho de beterraba defumada, O que é um portobello grelhado, cara? um cogumelo portobello grelhadinho, um tartarzinho de beterraba defumada, uma caminha de creminho de ervilha com uma farofinha de caju. Ai, Dona Carmen, ai que delícia. Meu Deus do Não céu. precisa de carne, negócio desse? Precisa de Não queijo, precisa, leite? não Né? precisa. Gente, o Porto Belo, então... Nesse clima de delícias, vamos começar mais um programa Panelaço. Dona Carmen Silva Ferreira, 62 anos de idade, nasceu em São Estevão, Bahia. Isto. Foi candidata a deputada estadual, não rolou, né, Dona Carmen? Olha, para mim, João, acho que rolou sim, porque a visibilidade política do meu trabalho, eu fiquei conhecida na cidade de São Paulo. Eu fui votada em 137 municípios e também no estado, 17 mil no estado, 8 mil nos municípios paulistas. É uma líder sem teto, uma ex-retirante baiana que chega aqui, dorme nas ruas, vai para albergue, depois conhece o movimento moradia e daí passo hoje a ser uma urbanista pós-graduada pelo INSPER. Então é só crescimento. Eu tava vendo aqui, ó, ativista, fundadora do MSTC, Movimento Isso. Sociedade do Centro, mãe de 8 filhos, urbanista e professora. Como que uma mãe de 8 filhos achou tempo para estudar e para se formar? Quando a gente quer, tudo é possível. E esse recado eu deixo para todas as mulheres, nunca desistam. Acompanhe seus filhos. Eu sempre fiz isso, desde a balada até a vida deles, a amizade e estudar também. Acompanhar os filhos ainda não é o que me impediria de estudar, é a minha vida de ativista, né? Mas eu procurei cada vez mais o conhecimento, porque através do conhecimento a gente pode, de fato, lutar por direitos. E como a senhora veio de lá da Bahia para aqui para São Paulo? Olha, eu vim para Bahia, para São Paulo, na década de 90, fugida, para não morrer na mão do feminicida. Já era casada, fiz a burrada, né? Me casar cedo. E aí eu fugi, vim para cá, deixei meus filhos lá. E chegando aqui, eu me senti uma refugiada no meu próprio país. O choque cultural é muito intenso. E o que deveria nos unir, nos afasta. Isso na década de 90. E hoje isso ainda é recorrente. Não faz muito tempo isso Não aí, né? faz muito tempo. Pra gente não faz. Mas nada mudou. Nada mudou, nada mudou. Agora, quando caiu a sua ficha, né, de que a vida de todo cidadão é política desde a hora que nasce? Olha, caiu a minha ficha quando eu fui parar nas ruas de São Paulo, né? Porque se eu tivesse um estado, e quando eu falo do estado, não estou falando do território paulista, estou falando do estado brasileiro que não tem escuta, que não propõe ao cidadão conhecimento para que ele conheça qual é a diferença entre direito e deveres. Só nos impõe deveres, e principalmente para nós mulheres pretas, é só deveres. Dever de ser, o dever de proceder, o dever de parir, o dever de criar, o dever de cuidar. Eu não sou muito nessa onda de separar gêneros. Eu acredito que gêneros, eu acredito no ser humano, mas a mulher é muito mais recorrente esse peso que nos acarreta na vida, né? Sim. Mas e o que falta para as outras mulheres pretas ter essa clarividência das coisas, entender o que está acontecendo ao redor? Liberdade. Eu só vim ter essa clareza
quando eu decidi fugir da minha vida medíocre. Eu fugi da vida de apanhar, da vida de ser uma mãe que tem que viver ali escrava com a barriga pregada no fogão, cozinhando, lavando, cuidando, e que não bastava ter estudo. Estudar para quê? Estudar só para educar, para poder ter posicionamento de falar, mas que tinha que ser submissa, né, ao machismo. E o machismo... Mulher de fibra, não tem... A mulher tem essa ficha caída assim, cara. Mas eu caí, eu também vivi essa inércia. E muitas mulheres têm que acordar. Hoje eu participo de tudo que existe dentro da cidade de São Paulo, dentro do território de São Paulo, de conferências, de audiências públicas, de conselhos. E eu converso muito com mulheres da minha idade, eu falo, vamos acordar. Vamos sair dessa submissão, porque ser submissa, você não está exercendo o seu papel de ser humano nem de cidadã. Ser submissa, você está sendo omissa. A submissão é omissão. É omissão de coisas que estão obscuras. A gente não pode admitir o machismo. E o machismo, quando eu falo machismo, não é simplesmente de homem para mulher, é de pai, é de irmão, é de filho, é da própria mulher. Nós temos que nos condicionar a ter o respeito. O que são ação urbanistas integradas? Veja bem, João, quando nós falamos de urbanismo, a gente está falando de um conjunto. Eu não posso falar simplesmente na moradia sem ter um contexto integrado aqui. Eu preciso da saúde, eu preciso da educação, eu preciso da cultura, eu preciso de acessibilidade, eu preciso de lazer. Então, é um conjunto. Isso é urbanismo. Não se pode criar um território ou uma cidade só pensando em um ponto. Eu vou falar da especulação imobiliária. Como é que se pode só se criar prédios, inviabilizando a inserção do trabalhador de menor renda? Nós temos que viver numa cidade compacta. Isso sim é uma ação integrada. É quando nós temos um conjunto, né? Porque nós somos seres humanos e um necessita do outro. O rico precisa da minha mão de obra especializada. Todo trabalhador, ele precisa ter um contexto, ter economia para girar. Senão ele não come, ele não bebe, ele não mora, ele não veste. Então, se nós tivermos o equilíbrio entre a sociedade civil, o privado e o público, nosso Brasil vai deslancha. E qual foi a sua primeira ação dessa para entrar numa ocupação? Foi em 1995, quando eu entro no movimento Moradia, e ali eu desperto que a minha dor, ela não era maior nem menor do que quem estava do meu lado, ou na minha frente ou atrás. E unidos nós poderíamos ser muito. Então começa a discutir, naquela época ainda era recorrente os mutirões, que é de autogestão, você construía a sua casa, que é lá do final do mandato da Erundina. Mas eram em locais muito distantes, e a gente tinha que trabalhar para construir. Eu comecei... gente, nós temos uma cidade abandonada, aqui o vazio urbano na cidade de São Paulo, ó. Né? Nós temos uma cidade abandonada, prédios construídos, onde nós temos tudo o que nós necessitamos, saneamento básico, porque tem esgoto, tem rede de esgoto. Por que a gente tem que morar tão distante? Tem escola, tem transporte, tem trabalho, porque nós temos também uma grande ditadura, que é a ditadura do CEP, que é o racismo ambiental. Quanto mais longe você mora, menos condições econômicas você tem. Você não pode trabalhar, você não pode estudar, porque também patrão nenhum vai dar 3, 4 condução. Ainda mais numa cidade como essa, que a condução é caríssima. Então, eu começo a discutir que nós tínhamos que vir morar na região central desde aquela época. E aí a gente faz a nossa primeira ocupação. Eu tenho contato com ocupação. A primeira vez que eu fiquei sabendo de uma ocupação, foi um squat em Amsterdã. Eu nunca tinha ido. Daí a primeira vez que eu tive um contato. Desde então, eu fiz vários rolês com a minha banda pela Europa e só tocava nesses lugares. E aqui no Brasil, quando eu fui na ocupação 9 de julho, eu fiquei de boca aberta com a organização de lá. Eu estava até olhando aqui, quantidade de coisa que tem, cara. Horta, grafite, exposição de artistas renomados, atendimento médico semanal, brechó, roupas, brinquedoteca, né, aulas de desenho, câmara de vigilância. E como faz para manter essa organização? Olha, uma assembleia? Nós temos assembleias, tá? Mas a gente, quando faz uma ocupação, especialmente a 9 de julho, com o tamanho que é, dizer que essa ocupação é desde 1997, tá? Nossa luta
A gente saiu reintegrados por 3 vezes, retomamos ela em 2016. E aí a gente ocupa com assessoria técnica, que é importante, além da nossa arquitetura insurgente, nós temos que ter o ART, que é o técnico, e aí a gente foi ocupando os espaços. Então, nós ocupamos com a moradia, com a saúde, com a educação e com a cultura. Esses são nossos principais eixos, tá? E daí vem os sub-eixos, que aí vem a alimentação, vem todas as questões. Nossa organização, ela se dá da seguinte forma, a gente ocupa com comissões, comissão de portaria, comissão de cozinha, comissão de manutenção, comissão de crianças, que são os adultos que vão tomar conta das crianças, e segurança. Acima de tudo, a primeira coisa que a gente faz num prédio desse é uma varredura dele completo para saber quais os locais que nós podemos ocupar. E a gente vai com assessoria técnica, e a gente tem os pedreiros, temos os hidráulicos, temos toda a mão de obra e a gente vai fazendo as reformas necessárias. Por andar, nós temos um mediador de andar. Esse mediador de andar, ele é quem traz toda a devolutiva do que as pessoas estão necessitando para o movimento. E todas as coisas que nós temos que resolver no conjunto é em assembleias. Tá tudo esquematizado na cabeça dela, cara. Sensacional, cara. Agora, ali, no centrão, ali, quais são, assim... Deve ter um monte de gente enchendo o saco. Lógico que deve ter os vizinhos que apoiam. E deve tem ter os uns que vizinhos enchem o saco. que enchem o saco. Muitos, Como é que é essa muitos. luta? Olha, a primeira coisa que a gente faz quando a gente ocupa, principalmente naquele espaço que é tão alvejado, né? Que nós fazemos? A gente faz uma carta aberta explicando aos vizinhos quem somos nós. A gente tem o problema da mídia, que já chega nos rotulando de invasores, ao contrário, nós somos ocupantes, nunca ocupamos nada que tivesse com função social. E aí a gente vai mostrando a transformação aos vizinhos e as nossas ocupações são abertas. A gente não tem nada a esconder, nem do vizinho, nem da polícia. Quiser entrar, sejam bem-vindos, tá? E venham, desde que venham na paz, né? Agora, tem muitos vizinhos que começaram agora, depois que está 6 anos de ocupação, reocupação, tudo limpo, funcionando, com almoço, que tem algumas ideias de dizer assim, ali podia ser um parque. Eu dou risada, porque o vizinho não conhece o território em que ele está. Primeiro que tem várias leis. Inclusive o MSTC, o movimento que eu lidero, é gestor, é a organização gestora do Parque Augusta. Segundo, que ali é um processo aonde existe, era do governo federal passa para o IPREM, do IPREM passa para a prefeitura, e ali naquele terreno só existe 4 formas de se ocupar ele, com a moradia, com a educação, com a saúde, né, e com a cultura. E eu não sou boba, por isso eu sou conselheira de habitação, né, por isso eu participo. Essa encheção de saco a gente procura reduzir com diálogo. Mas o gado, ele é ignorante. Ele vai lá no WhatsApp e vê que, né, MST, ladrão, MST tá invadindo. E não tem muito como trocar ideia com esse tipo de gente, cara, sabe? É difícil. Infelizmente. Estão completamente, né? E o Estado não faz nada para absolver essa ignorância, porque existem resoluções, existem leis. Primeiro, Constituição Brasileira, Estatuto da Cidade, Plano Diretor, e aí vem as outras resoluções que são as municipais. Nós temos o CMH, que é o Conselho Municipal de Habitação, nós temos o SMU, que é a Secretaria Municipal de Licenciamento e Urbanismo. Então, as pessoas não conhecem o território onde estão, porque para que a gente possa, de fato, criticar, a gente tem que participar. A gente só pode criticar quando a gente participa. Por isso que os movimentos de moradia estão aí, muito na frente da sociedade. Muito legal, Catuli, cara. Bom, olha o cheiro que tá saindo. Ô, meu pai. Olha, e aí? Tá na hora? Tá na hora? Tá pronto já? Vamos Tá nessa? com fome, dona Carmen? Aí eu tô, não almocei. Pô, então vamos comer aí, cara. Olha lá, pessoal. Como eu falei, como eu expliquei o prato, o astro desse prato aqui é a beterraba. Como vocês sabem, a beterraba tem aquele sabor terroso, bem presente. Qual que é a dica? Quando você for cozinhar, aqui eu fiz um pré-cozimento nela, quando você for cozinhar a beterraba, tempera essa água. Louro, que você tiver de erva, uma pimentinha do reino em grão, que a beterraba vai levantar o sabor dela e vai ficar muito melhor do que só cozida numa água com sal, certo? Depois eu jogo umas ervinhas aqui, tô refogando ela para finalizar o prato.
Bom, aquele jeito que a gente chama naturalmente os nossos chefes, cara, eu acho que tá sendo muito mal educado, você não acha, não? Sim. Deve ficar gritando, chamando o nome? Ale. A dona Carmen não é chique. Pô. Olha, eu vou dizer uma coisa. Lá que a gente faz no dia do almoço, dar um gritão, porque se o chefe não escuta que cá tá faltando comida, ele não vai saber. Tá, né? Serve mais, Como é que ele sabe que tá vazio? Né? Olha só. Ô, meu pai. Que bonito, cara. Você explica aí, mano. Então, vai lá. Explica, vamos lá. É um creminho de ervilha de base, aí vem os Gente. portobelos grelhados. Eu defumei essa beterraba e fiz uma farofinha de caju aí pra ter todas as texturas, certo? Cara, como é que defuma uma beterraba, cara? Cara, eu peguei e cozinhei ela primeiro, cortei em cubinhos assim, né? Depois eu entrei no defumador com uma GN furada. Tem um defumador. Precisa que dar umas baforas de charuto, assim. Tipo... Eu vou fazer a próxima assim, então. Cara, Nossa, ó, João, eu não vou ficar te esperando, não. Ela já sai a 1000 por hora. Ela já sai 1000 por... O primeiro convidado que sai 1000 por hora não espera. Pode mandar brasa aí, dona Carmen, tá bom aí? Olha aí, ó. Gente. Você vai abrir um restaurante, não vai? Vou. Então, ó, boa sorte no seu restaurante. Aê, é o já veio como Carburadores. Onde será? amuleto. Vai ser lá na Santa Cecília, Barão de Tatuí 390, novembrão, tamo aí. Mas ele é vegano ou não? Ele tem opções veganas bastante. Hoje É em dia democrático. Tem que ter. Hoje em dia tem que ter, né? Tem Vai ganhar um livro aqui da Dark Side, cara, aqui, ó. Que maravilhoso, Ed Gein. Que O Ed foda, Gein. hein? É, Muito obrigado, João. comer carne humana, necrofilia, aquelas coisas todas, cara, né? E eu trouxe uma pimenta defumada pra vocês aí. Ela é bem porreta e tá cheio de fumacinha dentro aí. Aí Valeu. a gente faz lá no Carburadores. Carburador, já tem um diabo aqui, cara. Cruz Tem, credo, Ave Maria. Credo. Olha na carne. Olha, essa daqui é da boa. O diabo significa Exu que ela pimenta. é quente. Isso, Ela é né? quente. Exu Tá? Que pimenta. ela é Exu quente. pimenta. Exu pimenta. Bom apetite, Mas pessoal. Exu abre e fecha. Aqui o diabo tá dizendo que é quente. Ai, quando É mesmo. pra quem não aguenta. Ele é bonzinho, olha o sorrisinho dele. Ele é bonzinho. Obrigado, João. Nossa, Valeu. Obrigado, dona Carmen. eu quero estar lá, hein? Ah, senhora, vocês são convidados de honra. A dona Carmen nem esperou o cara ir Claro embora, já que saiu, não, saiu eu tô rachando já, de meu. fome. E o cheiro dessa comida, gente, se vocês pudessem sentir o cheiro. Dá uns cogumelinhos aqui, cara. Nossa, Bora, muito abração. cheirosa. Maravilhoso, cara. Legal? Gostaram? Muito maravilhoso. Pô, fico feliz. Meu Deus do Vou céu, dar um o coice. que é esse creme, gente? Vou dar um coice. É dar um coice, cara. É gostoso, Meu cara. Deus, é Demais, gostoso cara. demais. Dona Carmen, como é ser mulher negra liderar um grande movimento de moradia, cara? Tem muita pressão. Eu fiquei sabendo que seus filhos foram em cana, cara, inventaram umas histórias. Olha, João, hoje, com essa abertura que nós fizemos com as ocupações de trazer a sociedade, trazer as pessoas para nos conhecer, a gente começa a romper um pouco esse sentimento escroto mesmo, que é aquele sentimento do desconhecido. Eu não te conheço, então te julgo. E como mulher preta, depois que eu passei por várias coisas, e a primeira coisa foi me libertar de um homem, né, escroto também, eu nunca deixei mais que ninguém me humilhasse. Eu sempre procurei me impor. Mas eu sempre procurei me impor não com uma forma vingativa, sim me impor com diálogo, com conhecimento, né? Eu aprendi que, assim, se eu não concordo com uma coisa e se a maioria concorda, depois eu volto, se eu estiver achando que as minhas convicções estão corretas, eu vou esperar e vou dizer, olha, tá vendo que eu te avisei? Vamos fazer desse jeito que assim dá certo. Mas é muito difícil, realmente, que eu tenho visto outras companheiras, outras pessoas, e o que o nosso movimento procura fazer sempre é acolher a mulher. Para nós é primícia o acolhimento à mulher. Sempre que acontece algum fato ruim na vida, sempre são as mulheres que sofrem as consequências. Meus filhos foram presos, eu sempre procurei ter uma tratativa com o governo de participação, porque o movimento organizado não é porque ele é criminoso, ele é organizado porque ele é habilitado no antigo Ministério da Cidade, ele participa junto ao poder público em todas as mesas que tem, ele tem que ter CNPJ, ele tem que estar com seus impostos em dia, ele tem que participar de editais, não é nada dado, é editais. O edital de chamamento para gestão de moradia, o movimento tem que ser habilitado. Então, existe muita ignorância, né? Não basta só pegar uma bandeira, botar uma sigla,
Dizer que já é um movimento. Tem as condições formais também. Tem que ter ata registrada, estatuto registrado, CNPJ, está em dia com Receita Federal. Então é isso que é o movimento. Mas assim, essa máfia queria tirar a senhora de circulação como líder de movimento. Isso, né? como se eu fosse uma da que participava, que existem os tais movimentos, isso existe, ninguém pode negar, que vive exatamente para fugir desse regramento e explorar os mais explorados. Que existe a máfia também que explora aqueles que estão em situações vulneráveis. O que aconteceu com a prisão dos meus filhos já era uma tragédia anunciada. Quando tem a queda daquele prédio no Largo do Paissandu do Hilton Paz, Lembro. o prédio caiu por falta realmente de uma atenção, não sei quem estava lá, não sei, nunca pus meus pés lá. Mas será que a prefeitura não sabia que aquele prédio tinha um problema? Será que a prefeitura não tem lá os seus técnicos? Né? O porquê é colocar todo mundo num único funil, num único saco. Então foi isso que fizeram. Ali viram uma oportunidade de colocar todos os movimentos, principalmente os movimentos sérios, que tem movimentos organizados, junto no mesmo pacote. Só que nesse íntere das prisões dos meus filhos foi uma coisa que chamou muita atenção, né? Porque viu que era ainda estou respondendo processo, eu tenho que ir no fórum assinar. Meus filhos também têm que ir, todas as lideranças, como se nós fôssemos bandidos. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo porque eu acredito na convicção daquilo que está correto. Além de acreditar, eu nunca pratiquei nada. E vocês podem ver pelas ocupações que nós coordenamos, né? É à vista, é transparente. Lá vai polícia, lá vai delegado, lá vai promotor, lá vai a sociedade civil, lá a gente dá atendimento ao morador em situação de rua, dá atendimento a famílias vulneráveis e, além disso, nós também damos suporte a várias comunidades vulneráveis. Todos os domingos a gente alimenta 400 pessoas, todos os domingos. 400 pessoas numa comunidade vulnerável. A gente chama a liderança da comunidade e a gente não quer um almoço diferente, não. O mesmo almoço que é servido para quem compra, é servido também para a comunidade. Que legal, né? É muito legal, cara. E essa é a bandida, né? Eu fico muito feliz. Já tá perdendo o rango aí, viu? Por nada, esse rango eu não deixo por nada. Agora tem que desmistificar aí pro pessoal que é leigo, cara, sobre as invasões, né? Porque o pessoal pensa que amanhã vai chegar uma família, né? Uma família vai chegar e vai invadir a casa, né? Não, as ocupações, né? Eu tava com uma amiga minha na fisioterapia, ela tava toda preocupada que o Bolsonaro ia perder, cara. Ah, vai perder, tô preocupada. Segunda-feira de manhã... Amiga, colega, segunda-feira de manhã vai bater na sua casa duas famílias de nordestino proletário para dividir o seu apartamentão de boy com eles e seus carros com eles, cara. O pessoal pensa que é isso, né? Isso ela não tenha medo, porque os nordestinos não querem mais vir para essa terra. É. Ela nem tenha medo disso, sua amiga não tenha medo. Agora, se ela é uma devedora de IPTU que abandona imóveis para lá na frente... Esse imóvel não tem nenhuma função social, não morar ninguém, e ela dever IPTU, ela sim corre esse risco, não de invasão, mas de ocupação. Agora, se ela atendia uma propriedade com função social, morando, pagando seus impostos, não abandonando, porque, olha, ocupação é uma questão de saúde pública. Um prédio abandonado ocasiona muito problema para a cidade de São Paulo. Sim. Além da feiura, traz muitas doenças. As pessoas reclamam, as pragas urbanas, no meu ralo saiu escorpião. Óbvio, você abandonou um prédio cheio de barata, que é o alimento do escorpião, afora as doenças que já estavam erradicadas, como meningite, tuberculose, que os bacilos estão crescendo ali. Dengue, com suas caixas d'água abandonadas. Um prédio abandonado é uma questão de saúde pública e de segurança, não só segurança pública, mas segurança social. Viu? Muito bom. Dona Carmen, vou dar um presentinho pra senhora agora, hein? Ó, a Dom Bebida que eu mandou pra você. Meu A pai. senhora pra você. Pra você? É. Pode, senhora? Aqui eu sou da antiga. Ah, eu sei. Ó, Meu pai Mandou um do vinhozinho. céu. Gente, a senhora gosta de esse vinho eu vou É. abrir meia-noite do domingo.
Na encruzilhada. Eu mereço. E tem que ser na encruzilhada mesmo, porque Exu, pelo amor de Deus, você, todos os E a orixás, pimenta, Deus, quem seja, né? Vem, Anderum, pelo amor de Deus, ó, nos livra dessas pragas. Vai livrar. Se a senhora tiver paciência, que tá a minha vida, Ai, meu só vai pai. rachar o bico. Engraçado. Eu já sei que vai ser. Então, você me ganhou uma camisa vermelha do Solidariedade Vegan, veja só. Que é eu na frente. Ixi, É. Esses aventais eu já Tinha tenho. que ser Já tenho vermelho, o né? prazer de ter. E também ganhou uma bolsinha que eu cantando essa bag. Fuscão Preto. Demais. Nossa, Olha que quantos presentes, lindo, dona Carla, viu? gente do céu, meu Deus. Olha, o presente foi essa comida. Começa a comida, conversa com esse bate-papo, que eu sou sua fã. Que legal. Né? Sou sua fã. Eu achei demais Agora, também o isso papo. aqui, pelo amor de Deus, esses presentes aqui. Tá muito bom Gente, isso deixa aqui, eu cara. colocar aqui do Tá muito lado, bom. porque tá Parabéns, bom demais. velho. Parabéns. Uma Obrigado, honra viu, cozinhar João? pra vocês, um grande prazer. Legal que vocês Valeu. gostaram. Meu Deus, gente. Tá demais. Dona Carmen, a última pergunta. Qual que é o seu legado? Meu legado é fazer o bem, o meu legado é conversar, é ter amigos, porque quem tem legados tem amigo. Meu maior legado são as pessoas que se juntam, indiferente de cor, raça, religião. Quero lá saber que ninguém é rico, pobre, é ser humano. Esse é meu legado, é ser amigo, é ter amigos. E tem, né? E tenho muitos. Parabéns. E os meus filhos, né? Que, né, a gente Uma também tropa, tem que pensar, 8, é uma que é? tropa. É tudo homem? Agora são 7, que infelizmente uma faleceu, mas são 4 homens e eram 4 mulheres. Agora são 4 homens e 3 mulheres. Ah, meus pêsames. Muito obrigado pela sua presença, fiquei feliz demais. Tá todo mundo feliz aqui. E semana que vem eu volto, pessoal, aqui. E você aí quer nos ajudar ou quer fazer a nossa sociedade linda, daqui embaixo, aqui, nossos pics, nossas coisas para ajudar tudo. Aperta o botãozinho aí, divulga a gente e é nóis. Falou? Grande abraço, semana que vem eu volto. Tchau. Obrigada, amores. Obrigado. Que comida!